2 horas 23 minutos. Ontem no Independência, num jogo que tava modorrento, um jogo lesco-lesco, mas na parte final esquentou, o América acabou se classificando para a próxima fase do Campeonato Mineiro, para as semifinais, vencendo o Norte por 2-1, numa arbitragem Alexandre Simões, do Paulo César Zanovelli, que foi uma coisa assim, a única palavra que eu consigo encontrar para falar agora, desastrosa, vergonhosa. Não é novidade, né, Romano? Em se tratando do Zanovelli, né? É impressionante, né? Não é novidade em se tratando do Zanovelli, né? Agora, você já reparou que esse Campeonato Mineiro começou até razoavelmente bem? Acho que chegou ali até a 4ª rodada, a coisa ia caminhando, e a partir daquele clássico entre Atlético e América, aliás, América e Atlético no estádio Independência, a coisa desandou de vez. A coisa desandou de vez. E a gente teve uma prova que realmente a arbitragem de Minas Gerais está num nível muito baixo ainda. Não tem condição de trabalhar sob pressão. Qualquer momento de pressão, a arbitragem de Minas Gerais cede, a arbitragem de Minas Gerais se atrapalha, a arbitragem de Minas Gerais faz lambança. Então a gente vai ter aí a reta final da competição e eu acho que o Cruzeiro tem razão no pedido dele. Eu acho que tem que ser árbitros de outros estados. Mas eu acho que tem que ser o árbitro de outro estado, porque os nossos são ainda piores, por mais que tenha vindo um do Espírito Santo apitar o clássico entre Cruzeiro e Atlético na Arena MRV e tem errado, deixou de marcar um pênalti no Bernard, deixou de ir ao VAR, o VAR deixou de chamá-lo para poder ver uma expulsão do Scarpa, mas de toda forma agora o universo de jogos é menor. Então se pode trazer gente mais qualificada para poder comandar essas semifinais. Agora tem uma coisa também, Romani, a gente percebe todos os clubes reclamando, e é uma dúvida que me recorre, sabe? Até onde também está o interesse da Federação Mineira em melhorar a arbitragem, até onde está o interesse da Federação Mineira no futebol mineiro, no Campeonato Mineiro? Porque o que a gente tem percebido nos últimos anos é a Federação Mineira ser uma entidade mais política do que esportiva. E a gente pode pegar, o presidente é o Adriano Aro, que é irmão do Marcelo Aro, que é vice-presidente e que é secretário de governo do Zema. O diretor executivo é o Castelar Neto, que é suplente de senador e até outro dia estava trabalhando no governo. A secretária-geral é Helena Abreu, que é coordenadora de campanha das campanhas da família Aro, né? O Adriano Aro, que é advogado, ele tem um livro, Fidelidade Partidária no Brasil, é um advogado ligado à área eleitoral. Então até onde está o interesse da Federação Mineira no futebol? E até onde os clubes vão ser aliados ou cúmplices desse tipo de situação? Ano eleitoral, eleição agora em outubro, né? Uma eleição importante, uma eleição majoritária, vai se escolher presidente, 2 senadores cada estado, governador, deputado estadual, deputado federal. Até onde a cabeça da Federação Mineira está no Campeonato Mineiro, está na formação dos árbitros, na capacitação dos árbitros, que são horríveis, são péssimos. Até onde está? Até outro dia, o presidente da comissão de arbitragem era o atual presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Juliano Lopes Lobato. Sim. Saiu da presidência da comissão de arbitragem. Então, é um jogo de interesse muito grande. É atenção muito dividida. A cúpula da federação é preocupada com política. E a impressão é de que está deixando o futebol de lado. Então, até quando os clubes vão aceitar isso? Até quando os clubes vão ser cúmplices desse tipo de situação? Porque tá aí, todo mundo reclamando. Não adianta reclamar. Todo mundo tem culpa no cartório. Por quê? Porque a cúpula da Federação Mineira de Futebol se preocupa com política, ainda mais num ano eleitoral, e num ano eleitoral tão importante quanto esse 2026. Então, quer dizer, mais uma arbitragem horrível. Isso desvaloriza o produto. O que aconteceu na Independência ontem é lamentável em todos os aspectos. Aí fica, o número 4, a federação puxou para ela uma responsabilidade que todo pênalti agora é milimétrico. Em Nova Lima ontem invadiram. Por que não voltou? Teve 2. Por que não voltou? Quer dizer, ficaram procurando pelo em ovo
tá? Então, quer dizer, é uma situação que eu não sei onde vai dar o campeonato. E tem mais, a Federação Mineira vai mudar o presidente agora em junho. Sim. Vai sair o Adriano Aro, vai entrar o Castelar Neto, que já era presidente antes. E que vira. Então, é isso. Sabe, é um mesmo grupo, que comanda, é um mesmo grupo que a impressão que me passa é que está mais preocupado com política do que porque o futebol em Minas não evolui. A arbitragem não evolui. A arbitragem é ruim. E no início do campeonato, eu tava achando, tá bom, o primeiro clássico foi uma lambança. Anularam um gol do Coelho de forma criminosa. Não foi nada no goleiro do América, não foi nada. Falha técnica do goleiro do América. Inventaram a falta do Coelho no goleiro do América. No clássico, o Kaique agarrou o Bernard na área. O Scarpa deu uma solada no outro lá. Ontem expulsaram o Matheus Henrique lá num lance que não dá nem pra saber quem fez falta em quem, né? No jogo da URT. Então, quer dizer, é muito complicada essa situação que a gente está vivendo em Minas Gerais. Cara, que as pessoas centrem, que as pessoas tenham uma função. Você querer ser líder político e dirigente esportivo ao mesmo tempo na Federação Mineira de Futebol, está acontecendo o que a gente está vendo. E a impressão é que é uma propriedade de uma família. Porque a impressão é essa, porque era do avô, que era o Coronel Zé Guilherme, depois passou pro tio, que era o Elmer Guilherme, e agora é do Adriano Aro, do Marcelo Aro, do Castelar, que é ligado a eles. Então, quer dizer, uma situação muito complicada que a gente está passando no futebol mineiro e que eu acho que está refletindo diretamente na arbitragem mineira, no campeonato mineiro, no prestígio de Minas Gerais em nível nacional. O nosso produtor Rafa Silveira me lembrava que o Paulo César Zanovelli, os clubes da Série A no ano passado, muitos pediram para ele não trabalhar em jogos. Muitos pediram para ele não trabalhar em jogos na Série A do Brasileiro. Ele trabalhou no clássico, o Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, aquela lambança. Ele expulsou o jogador a rodo. E não era. Ele errava o cartão. Ele errava a cor do cartão. Ele tinha que dar cartão amarelo, dava cartão vermelho. E depois ria do próprio erro. Quer dizer, não tem condição. Não tem condição. Nível baixíssimo da arbitragem em Minas Gerais. Nível baixíssimo da arbitragem. Que se coloque árbitros de outros estados, porque vão errar, são melhores do que os nossos, porque os nossos são muito ruins. E olha só, vamos falar mais sobre os erros de ontem no jogo contra o América. Primeiro eu quero ouvir o Fabrício Calazans, trazendo o lado do América, falando da classificação. Fala comigo, Calazans, tá ligado? Tô ligado, Romano, deixa comigo. Boa tarde pra você, pra quem se liga no Domingão Esportivo. Um abraço pra Natália Fiuza, pro Alexandre Simões, em especial pra Nação Americana, que está feliz e assustada ao mesmo tempo, Romano. Como assim? Você esteve ontem no Independência e viu o drama da classificação americana. Thiago Reis até brincou ontem na jornada, Romano, dizendo que foi uma classificação culposa, sem a intenção de se classificar. Brincadeiras à parte, que futebol medonho do América ontem, Emerson Romano. Eu não tenho a capacidade dos seus comentários, nem a do Simões, muito menos aí da Natália Fiuza, mas eu vou te falar uma coisa, viu, Romano? Eu salvaria 3 jogadores do América ontem. Natan Pelay, que vinha fazendo uma partidaça, zagueiro. O Paulo Vitor, que foi eleito melhor em campo porque sofreu os 2 pênaltis. E o Val Soares, que não foi muito bem, mas converteu os 2 pênaltis, com direito a ter perdido uma primeira batida, invasão, o árbitro de vídeo aciona o Paulo César Zanovelli, e na segunda batida ele converte, fez 2 gols de pênaltis. É o nosso convidado aqui no Domingão Esportivo, Val Soares, para falar dos seus primeiros gols pelo América, desta classificação que foi realmente suada na bacia das almas e da personalidade que ele teve. Perdeu um pênalti e o árbitro de vídeo mandou voltar e ele teve a coragem, a personalidade de efetuar a outra cobrança e converter para gol. Parabéns pela classificação, Val. Feliz, cara, feliz. Bati o primeiro pênalti ali, o goleiro conseguiu pegar, acredito que ele saiu antes, mas como o Valente impede, né? Personalidade para jogar futebol. E ali eu tive personalidade,
obviamente com toda a humildade, né? E graças a Deus consegui concluir. E logo em seguida teve outro pênalti, eu não pensei 2 vezes em bater. Mas feliz, cara, parabenizar a equipe pela dedicação, como eu falei ali há pouco. A equipe se entregou até o fim, eu acho que a gente merecia essa classificação. Palavras de Val Soares, meio-campista do Coelhão, presença no Domingão Esportivo. Agora é o Atlético na vida do Coelho, ô Romano. E um detalhe, hein? O América tem uma semana daquelas. Por quê? Eu tenho dito aqui na Itatiaia, quarta-feira tem um duelo de Copa do Brasil, América de Propriá, de Sergipe e Tirol. O jogo será no Sergipe, estádio Batistão. Quarta-feira, repito, dia 18, às 8 horas da noite. Desse duelo, do vencedor do duelo, o América conhece o adversário na segunda fase da Copa do Brasil. E o América pode jogar a segunda fase da Copa do Brasil entre as semifinais do Campeonato Mineiro, hein? Já na outra semana, melhor dizendo. Se não for na outra semana, vai ser na semana seguinte, quando termina a semifinal e na semana que antecede o jogo único da final. Então agora o bicho vai pegar e o América tem muita coisa para organizar, viu, Romano? Realmente um futebolzinho bem abaixo. A boa notícia é que os atletas que estavam pendurados ontem, goleiro Gustavo e o Persson, meio-campista, não receberam o terceiro cartão amarelo. Então agora os cartões eram na fase semifinal e o América vai trabalhar durante a semana para ter o Ricardo Silva, que voltaria ontem, mas sentiu uma lesão na coxa direita e a volta do capitão americano foi adiada para o primeiro jogo da semifinal, Arena MRV, próxima semana contra o Atlético. Romano. Valeu, Calazans, obrigado pelas informações. O América, vou te falar, não fique esperto para ver não. Agora é o seguinte, vou trazer aqui a palavra do Vitor Oliveira, presidente do Norte, reclamando e com razão do que aconteceu ontem, foi vergonhoso no Independência. Vamos acompanhar. Alô, ouvintes da Rádio Itatiaia, é um prazer sempre falar aqui com vocês. Após essa injustiça, ontem, infelizmente, jogamos muito dentro de campo, dentro dos 90 minutos, mas aqui a gente tem que entender e reconhecer todo o trabalho dos nossos atletas, da comissão técnica, dos nossos torcedores. Mais de 400 torcedores estiveram presentes nessa grande partida. Fizemos por merecer estar na semifinal, fizemos um gol ali extremamente legítimo e depois, infelizmente, a arbitragem teve uma decisão que para nós equivocada. Respeitamos muito a arbitragem mineira, a federação, uma grande parceira do Norte. Aqui a gente não quer falar nada da federação, mas sim de uma decisão errada da arbitragem. Infelizmente também a gente respeita muito o Zavonelli, mas eu acho que o VAR, tanto ele, tomou uma decisão de forma equivocada. Vimos as imagens milhares de vezes para tentar entender, infelizmente a gente não conseguiu chegar nessa decisão da arbitragem. Agora o que fala, a gente estava mandando hoje um ofício para a federação, pedindo as imagens. Talvez eles tenham outras imagens que não foram as passadas pela televisão, por vários torcedores que estavam ali presentes. E vamos pedir também o áudio do VAR para entender a conversa deles, apesar que a gente sabe que agora a partida não volta mais, os pontos não voltam mais. Então, permanecer firme dentro do nosso propósito, que é buscar uma vaga na Série D, buscar uma vaga na Copa do Brasil. Estamos no troféu em Confidência e vamos lutar com cabeça erguida. E agradecer a Rádio Itatiaia por ser essa grande parceira, os nossos patrocinadores, a Prefeitura de Montes Claros. E seguimos firmes dentro do nosso propósito, investindo cada vez mais, dando oportunidade para jovens e adolescentes da nossa região. Um grande abraço. Existe um ditado, Nath, que diz, um provérbio, na verdade, japonês, que diz que uma pedra lançada e uma palavra falada não volta atrás. Mas tem mais uma também. O erro na arbitragem não volta atrás. Dificilmente, o Romano, a gente vai conseguir reverter, ainda que depois, divulgou o áudio do VAR, a gente teve um encontro com a federação que assumiu que em tal lance houve de fato um erro, houve de fato uma interpretação equivocada do árbitro, mas e daí? É o famoso e daí, porque o resultado que foi assinalado lá na súmula, os 3 pontos computados ou não, aquilo ali já passou.